Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Muito boa noite, estamos no ar com o nosso Dois Toques desta sexta-feira, dia 17. Faltam 6 dias para a bola rolar. Na próxima quarta-feira vai começar o Gauchão 2025. O Grêmio jogando no Bento Freitas diante do Brasil e o Internacional em Bagé, no Cidadalva, contra o Guarani. Vamos ter aí o complemento na rodada na quinta-feira, dia 22, com jogo isolado lá em Novo Hamburgo, entre o Monson e o Caxias. O Monson, aliás, que na manhã de hoje anunciou o China Balbino como seu novo treinador em substituição ao Bruno Coutinho. Ou seja, a bola nem rolou e o primeiro técnico já foi trocado. O nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui na Master TV para todo o Brasil, nos canais 20 e 520 da Claro Net, nas minhas redes sociais e também nas redes sociais do Cadu, está lá no Litoral Norte. E claro também, você que tem a sua parabólica aí, nos acompanha através do canal 575. Se você quiser me adicionar, com todo prazer estaremos aceitando o seu convite, lá no Instagram, é Flávio Fiorin, _, aquele tracinho de baixo, né? Jornalista. Então, vá lá e me adicione. Também no Facebook, né? No X, o antigo Twitter, procure lá por Flávio Fiorin e você vai entrar em contato conosco. Muito bem, dito isto, vamos falar bastante da derrota do Internacional no amistoso de ontem para a Seleção do México, se foi ou não foi proveitoso, para ajustar erros, dar oportunidade para outros jogadores. Será que deu certo a dupla Valência e Borré? Bom, isso é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco. A análise do técnico Roger Machado. Quem deve ser o titular do gol do Grêmio, já que Marquezin está de malas prontas para o Boca Juniors. Enfim, muitos assuntos serão tratados aqui no nosso Dois Toques. E lembrando que em seguida já vai rolar a bola pela Copa São Paulo entre Grêmio e Bragantino. O Grêmio do técnico Fabiano Dait e o Maninho em busca de seguir adiante na competição. Lembrando que o Internacional, o Juventude e o São José já ficaram pelo caminho. O Grêmio ainda segue vivo e busca a sua vaga daqui a pouco contra o Bragantino, já a bola rolando em instantes em São Paulo. Recado do Simers para você, Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul. Inovação é a nossa área. Também para a Masal, nossa força e tradição com a Masal. GBUX, esta instituição genuinamente gaúcha com 111 anos de existência. O GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para você, obviamente, e também para a sua família. E o recado também do Grupo Aspecir, que atua no ramo de assistência financeira, seguros e previdência, o patrocinador master do Esporte Clube São José. São José que estreia no Gauchão na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, em casa, contra o Pelotas. Dito isto, vamos então apresentando aí os nossos convidados, juntos até às 9h30, para fazermos o nosso Dois Toques aí, com muito debate, muita descontração, né? Muitas ideias, muitos depoimentos, e vamos fazer com certeza um programa legal aí para vocês nesta noite de sexta-feira. Começamos aqui com o nosso colega Emerson Bailish, que esteve ontem lá no Beira-Rio, atuando em uma nova função, e daqui a pouco eu chamo a atenção para vocês, vamos conhecer o primo do Emerson Bailish. Quando a gente falar de México Internacional, a gente vai apresentar aí o primo que ele ontem conheceu lá no estádio Beira-Rio. Tudo bem, Emerson? Boa noite. Boa noite. Uma rápida pincelada, depois a gente vai entrar mais detidamente no assunto. Preocupou o que você viu ontem do Internacional, ou você viu mais para a perna ainda presa, dar oportunidade para a gurizada, enfim, muita coisa tem que ajustar já a partir da próxima semana no Gauchão. Boa noite primeiro, Fiorinho, boa noite pessoal aqui da bancada, o pessoal que está em casa. Torcedor colorado, calma, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Valeu sim esse amistoso, mesmo que seja para verificar, olhar novamente os defeitos que o Inter está trazendo de 2024 para 2025, mas principalmente para o acesso da gurizada, a garotada da base que
tiveram ontem, né, a oportunidade, e tem gente boa vindo da base aí. Muito bem, tá aí o Emerson Bailish. Heleno Quadros, professor Heleno, voltando aqui conosco, participando conosco, aqui no nosso Dois Toques. E ontem teve esse amistoso do Internacional, né, uma régua alta já para o Inter, no único teste da pré-temporada, digamos assim. E em seguida já tem o Gauchão batendo na porta, aí você que atuou por 7 campeonatos gaúchos. Sempre é uma grande expectativa quando está por começar um gauchão. E já tivemos aí a primeira troca antes da bola rolar. Tem coisa que só o futebol nos proporciona, né, Heleno? Boa noite. Boa noite aos amigos, boa noite, Florim. A gente estava falando sobre a relação do Campeonato Gaúcho, né? Aí já teve a troca de treinador antes mesmo de começar o campeonato. A gente já começa a ficar preocupado sem saber o que vai acontecer com essa equipe, sabendo que é um campeonato muito rápido, de equipes muito competitivas. Esperamos que seja um campeonato bom, competitivo, mas eu acho ainda que os 2 grandes favoritos são a dupla Grenal. Muito bem. E recebendo pela primeira vez conosco aqui, já tive a oportunidade de fazer umas lives no canal do professor Brandão com ele, da Rádio Tricolor, o Alain Marcelo, o Alain Uruguaio, alma castelhana, com aí o seu manto da sorte, a bandeira do Uruguai, gremistão e torcedor do Defensor Esporte. Tudo bem, Alain? Prazer em tê-lo conosco, boa noite. Boa noite, Flávio, boa noite aos colegas, boa noite ao pessoal que está assistindo nós nesse momento. É um prazer imenso e grande estar aqui falando de futebol. Confesso para vocês que estou meio nervoso, primeira vez na frente das câmeras. E vamos lá, vamos discutir de futebol, tem bastante coisa. E espero que seja um gauchão digno de um futebol de primeira divisão. Normalmente os times de interior começam melhor e a dupla Grenal fica um pouquinho para trás e tem os primeiros jogos algumas complicações. Só que esse campeonato gaúcho é um campeonato gaúcho diferente, é um tiro curto e eu acho que pode ter surpresa sim nesse gauchão. E essa bandeira aí, teu manto aí, teu talismã, a bandeira do Uruguai aí? Mostra para nossa câmera aí. Essa aqui. Aí, ó. Aí, ó, um pouquinho pro lado ali. Aí, beleza. Aí tá legal. Essa aqui. Aí, a câmera aberta aí. Isso. Essa bandeira aqui, não tem como um uruguaio não ter. Alma castelhana. E aqui, essa bandeira tem 2 momentos muito especiais. Quando o Suárez chega, uma foto minha circulou em praticamente todos os meios de imprensa, eu com a bandeira do Uruguai, né? E quando o Suárez vai embora, eu joguei essa bandeira do Uruguai para ele pega a bandeira e ele abre a bandeira na frente da torcida do Grêmio e depois me devolve. Então tem história. Está bautizada pelo homem, né? Então está aqui comigo. E tu leva ela na arena, não? Junto contigo, sempre? Sempre fui no Estádio Olímpico, na arena, eu vou com a minha bandeira do Uruguai e com a minha bandeira do Grêmio, né? Sempre, para todos os lados. Muito, muito bem. Você falou em surpresa, já vamos tocar do assunto, então já, como tu está estreando conosco, vamos começar contigo aí, depois a gente passa para o Emerson. Lhe surpreendeu essa vitória mexicana ontem sobre o Internacional? Confesso que surpresa é. O time do Internacional é um time que já tem sua estrutura principal, né? Terminou muito bem o Campeonato Brasileiro do ano passado. O Roger deu uma cara totalmente nova para esse time. Só que tem uma coisa muito clara para mim. O Valência e o Borré juntos não tem como jogar. Isso aí não tem como acontecer de você jogar com esses 2 caras juntos. Ou joga um ou joga o outro. E aí... não foi nem sequer a seleção principal do México, né? Se não estou enganado, foi uma terceira seleção, foi um resultado os jogadores da competição, onde foi feito o tipo campeonato mexicano, clausura, e aí os melhores atletas. Porque os da Europa não vem ninguém. Os principais estão na Europa. Né? Exatamente. É que o cara muito associa nós aqui, o cara que acompanha futebol, seleção mexicana, o cara está acostumado a ver o Ochoa no gol. Isso. O Ochoa está quase aposentado. Não, e a seleção mexicana é uma seleção que sempre tem um estilo de futebol bom, tem um bom toque de bola, tem velocidade, é uma seleção que costumadamente dá muito trabalho até para a seleção brasileira, né, historicamente. E então esse time veio e mostrou que não está para brincadeira, né? Uma coisa que eu sempre falo nas minhas lives, tudo, o jogador brasileiro e o futebol brasileiro tem que entender que não é mais o melhor futebol do mundo. Faz tempo, né?
os jogadores do futebol brasileiro, eles têm uma técnica que já vem. Você nasce, o jogador brasileiro nasce com essa técnica, com essa qualidade. O problema é que o jogador brasileiro ele não tem muita obediência tática como outros times têm. E aí é onde foi caindo. E o futebol brasileiro, hoje em dia, não é mais nem sequer o melhor futebol da América. Então, tem que ser repensado. Uma das coisas que eu penso é que os melhores jogadores, historicamente, do futebol brasileiro, eles nasceram das vilas, da várzea. E isso aí não tem mais. Então, aí é onde, para mim, o futebol brasileiro começa a perder. Hoje em dia, você não tem campinhos de futebol nos bairros, você é condomínio, isso. E aí aí nas escolinhas, quem frequenta a escolinha é quem pode pagar. Sim. E se você vai nas vilas, você vê gurizada, molecada chutando bola de média, bolas murchas e tal. E é esse moleque que realmente tem fome de título, tem fome de conquistar coisas, porque é de onde pode sustentar a sua família. É verdade. Você também corrobora com o mesmo pensamento do Alain? Não deu certo ou é muito cedo para se emitir alguma opinião do conceito de que a expectativa era grande, né, dos dois jogarem junto, o Valência e o Borré, e ontem não corresponderam nesse primeiro teste. Emerson, você esteve lá? Estive lá ontem e ontem eu estreei, foi meu início e meu fim, eu brinco assim como narrador, porque eu não sou narrador, eu sou comentarista, mas em virtude do meu parceiro Dagoberto Machado tem um problema, não pôde participar, eu abracei a narração. Por que eu estou falando isso? Porque eu não falei o nome do Borré ontem. Se eu falei, foi, eu acho que só na escalação, quando ele uma bola e deu. O Internacional praticamente jogou com 10 jogadores. O Borré não foi citado pelo narrador ontem no jogo do Internacional, mas isso não é a culpa dele. O Internacional está formatado assim. E isso o presidente precisa entender e precisa corrigir isso rápido. Porque a gente tem de acúmulo de jogadores pelo lado de campo. Se a gente elencar aqui, o Borré é lado de campo, ele faz o facão, ele jogava no River Plate pela direita fazendo o facão entrando. Ener Valencia, lado de campo, Wesley, lado de campo, Vitinho, lado de campo, Wanderson, lado de campo, Carboneiro, que está chegando aí, lado de campo. Aí eu tô aqui com o uruguaio, que me faz inveja, porque ele teve algo que eu não tinha, e que hoje cairia como uma luva no Inter, que é um centroavante do tamanho, se possível, do Suárez. É isso que está faltando para o Internacional. Porque as jogadas elas são criadas, são concluídas. O Inter trabalha muito bem o estilo Roger Machado, de toque de bola, de aproximação, e sai as jogadas, as triangulações. Só que quando aquela bola entra na marca do pênalti, não tem ninguém ali para tocar para dentro. E o Borré, quando ele tenta fazer esta função, não é a dele, ele não tem um cacuete, como se diz aqui, está um ex-jogador. Não sei se é tudo ainda que não é profissional, mas sabe que botar a pessoa certa no lugar certo melhora, facilita, né? Facilita. Então ele facilita. Então ele não tem aquele cacuete. Então tu vê às vezes um time de uma bola, ele perde porque ele não tem o cacuete do centroavante. Então é isso que está faltando para o Internacional. Por isso que eu estou dando essa liga, o Borré e o Valência. Porque os dois estão fazendo funções idênticas, né? E aí eles criam jogadas. Ontem o Borré saiu muito da área do Internacional. Então, e quando entrava na área do Internacional, não entendia essas jogadas. Aliás, isso vem desde o ano passado, né? Então o Inter precisa urgentemente a contratação nesse setor de campo do Internacional de um centroavante. Aí esse centroavante, Fiorinho e amigos, vai fazer crescer o próprio Borré quando ele jogar pelo lado de campo. Vai fazer crescer a Ener Valencia, vai fazer crescer todos os outros. Que aí cada um, como diria o nosso amigo Guerrinha lá, bota o pianista no piano, o baterista na bateria, cada um na sua, né? Mas assim, né, se a gente parar para pensar e ver bem, né, Fiorinho? O Borré termina o ano até fazendo grandes jogos pelo Internacional, entendeu? Fazendo a função de último homem. Ele não é o último homem. É verdade como ele está falando. Nunca foi, né? Sempre jogou pelo lado, tudo. Até teve o outro jogador como principal, como o 9. Mas no Inter, da forma como o Inter vinha jogando ano passado, a equipe vinha muito bem. E aí, se tu pegar assim, entre Borré e Valência, no Internacional, o Borré dá muito mais resultado do que o Valência. No custo-benefício, muito mais. Vamos dizer aí que o salário dos dois são pesados, né? Mas pelo que produziu... como o Emerson falou aqui, o presidente vai ter que decidir até uma coisa. Será que eu não vou ter que vender um cara desse? Porque tu tem um cara desse dentro do plantel, onde o custo dele é muito alto, tu já começa a pensar, esse cara vai jogar 20 minutos para 1 milhão e não sei quanto que é também.
Mas assim, o valor dele, o custo dele ser muito alto, de repente vai ter que repensar isso. Mas assim, ó, entre características de seleção mexicana, é uma equipe que praticamente é a terceira equipe da seleção do México, mas eles terminaram o campeonato clausura há pouco tempo, Sim. entendeu? Já vem num gráfico de descida e nós aqui estamos subindo o gráfico. O Inter começou a treinar faz o quê? 10 dias, Elcio? 10 dias. Então assim, ó, Mas eu sei como é que é 10 dias, fica um tempo parado, ainda mais jogador do Inter. Os caras não querem mais treinar, férias, dá um tempo de descanso. E a foi perna nítido voltou, ontem, né? Não a tem perna time vai de voltar bola. pesada. Né? Pra te ver, a perna voltou pesada aqui no segundo gol. Falta Eu na acho marcação. que é o segundo gol. Já cara tá dá falando, aí vamos aproveitar e colocar e tá vendo. Os melhores momentos. Eu aí do acho que jogo o de cara ontem. dá um lançamento e pega o atacante do México, acho que ele sai atrás até do lateral direito do Internacional e chega na frente para concluir e acaba fazendo o gol, o segundo gol. Aí foi o pedido um pênalti, né? Mas acho que não houve, não. Não. Foi a minha dúvida é no segundo lance, no outro lance pelo lado direito lá. Que camisa bonita que ficou essa. Agora, rapidamente, antes de seguir com a análise aí, uma camiseta limpa, sem patrocinador, sem nada, aparece. Aparece escudo, aparece tudo. Mas a gente sabe, né, que isso é impossível no futebol atual, Sim. mas que fica bonito. Hoje em dia é tudo é dinheiro, né? É. Então, lamentavelmente, tem que ter patrocinadores. Aí tá aparecendo um dos destaques, não, na verdade, o destaque aí, ó, nesse lance de novo, Antony, né? Não fosse ele, o Inter teria sido Vai goleado. ficar por um tempo ainda no lugar do Rocher? Vai. E o outro menino que era da Ponte Preta, que foi da seleção, tá no banco já? Ivan? Ou ainda não tá em condição de... O Ivan estava no banco ontem? Ontem, é. O Ivan, não tá ainda. Não. Não, eu vou pegar Que ele se machucou, te lembra que ele machucou o Sim, joelho, né? Aquele baixinho número 11, acho que o baixinho número 11 do México, ele fez muito estrago. Aí esse é o lance, ele sai atrás, eu acho, chega na frente. Ontem o preparo físico ficou evidente, né? Que eles são superiores ao Internacional na questão do preparo físico. Tanto nessa transição defensiva que o Internacional não achava os jogadores do México, né? Eles saíam demorava para marcar, né? Saíam atrás, velocidade chegava na frente. E também na transição defensiva, porque o Internacional, quando tentava criar uma jogada, as linhas de marcações sempre chegavam antes dos lances da bola, sempre chegava fazendo bloqueio em cada situação de lance antes conseguia. O Ener Valencia ontem e outros jogadores, tu via que eles faziam jogadas meio que em slow motion, se tu comparar com os jogadores que tinham do outro lado, né, do adversário México, meio que em slow motion, porque isso aí não adianta, como eu falei, não dá para cobrar nada desse sentido ainda do Internacional. Pré-temporada, primeiro jogo. A minha preocupação foi única, exclusivamente, se não fosse lesionar alguém gravemente, Até né? porque ficou mais tempo, né? O time titular ficou até os 65, Sim, 70, né? depois teve Já uma... começa a pegar a corneta da imprensa, a quarta derrota já, né? Sim, quarta seguida. As seguida, 3 últimas do ano passado e agora a primeira do ano. Agora, Alain, é o seguinte, um jogo como esse, até foi tema que a gente falou aqui no programa anterior, até o Heleno estava aqui, uma partida como essa até vale para justamente o técnico colocar muitos jogadores jovens da base, né, que vão substituir justamente esses que estão lesionados, que não têm condição de começar, e já é mais um duro teste também, acredito que muitos deles estarão no time que começa lá em Bagé, semana que vem, é um exemplo do Grêmio também, vai ter que usar jovens nessa largada. Deixa eu só corrigir que o Ivan, tô puxando aqui... Tá no banco? Tava no banco, o Ivan Quaresma, número 12. Isso mesmo. Bom goleiro, da Ponte Preta, seleção brasileira sub-20, seleção brasileira sub-23. Mas hoje o Antony tá na frente dele ainda. Ficou muito tempo parado. E o mérito é pra si, né? Sim. Tá na hora do Antony, pelo menos deixar jogar o Campeonato Gaúcho, né? Sim, pelo menos isso. A pagurizada é legal, assim, um jogo de régua alta começa no início, né? Eu acho que sim, uma das coisas que eu sempre falo também é o seguinte, a gurizada quando está pronta para jogar, tem que colocar para jogar. Tinham muitos ontem, né? Foi feito 9 substituições das 10 possíveis. Entrou ali um garoto que eu gostei muito, o Pablo, na lateral esquerda ali, passando o Brian Aguirre, que estava na esquerda, para a direita, né? Quando o Bruno Henrique se lesionou. Eu não sei o grau de lesão do Bruno Henrique, Bruno Gomes, perdão, se não foi muscular ou uma lesão de batida. O guri, gostei muito desse guri, ele e do Iago Moyal. Gostei muito desses dois atletas internacionais. Por isso que eu digo,
tem coisas boas para tirar desse amistoso. Aí, não dá. Botar para jogar. Botar para jogar, exato. Matéria-prima, né? Sim, eu penso assim, tem que colocar para jogar. O Grêmio subiu os jogadores que tem subido, que tirou agora da zagueiro, né? O lateral, o zagueiro, o Vieri, o Gabriel, Pedro Gabriel, também lateral esquerdo, né? Eu acho que tem que colocar para jogar. Para mim, um jogador que está prontíssimo para ser titular do Grêmio, e agora com a chegada do Peixário e no meio do Vila Sánchez, é o Kaique, número 5 do Sub-20, está jogando muita bola na copinha. O Gabriel Meck já tem que colocar para jogar, coloca 10 minutos, 15 minutos, vai colocando, vai ambientando o guri, ele é diferenciado, ele vale um montão de dinheiro, e cada vez o futebol europeu, cada vez procura os guris mais novos. Quanto mais novo é, mais valoriza. E por ser, é gauchão, competição local, não tem visibilidade, muito pelo contrário. Se eles têm capacidade de jogar e resistir à pressão do futebol jogando no interior, é um teste de fogo para essa gurizada, que em seguida já tem Sul-Americana, tem Libertadores, tem Brasileirão, Copa do Brasil, é tudo ou nada o gauchão para eles. É a oportunidade, tem que agarrar, tem que jogar. Acho que com o Quinteiros vai ter esse espaço para a molecada. Acho que o Quinteiros, ele gosta muito, no Vélez ele fazia isso, né? Ele deu muita oportunidade para jogadores e ele gosta de intensidade. E o Grêmio vai ter que ter essa intensidade. Quem não tiver essa intensidade, quem não tiver a fim de correr, não vai jogar no Grêmio. Cristaldo vai ter que se esforçar, Pavão já está se esforçando. Eu acho que o Pavão vai dar muito, muito certo esse ano, porque é um bom jogador, tem que recuperar o futebol dele somente. Mas, em vez de você ir e gastar uma fortuna em um ponta que não sabe se vai dar certo, como esse suíço ou brasileiro que está se falando, vamos no Pavão. Já está ali, vamos dar um carinho para ele. É um treinador estrangeiro, é um treinador novo, e vai precisar desses jogadores para entender o futebol brasileiro. Então, eu acho que Pavão vai crescer muito, Vila Sánchez, do lado do Cuixar, vai crescer, o próprio Cristal vai crescer também, e Aravena e Bright White são titulares indiscutíveis também. Tem esse menino do Grêmio aí agora que também parece que machucou o joelho, o Alisson. Sim. O Alisson é bom jogador, que joga pelo lado, cara incisivo, alto, vai para forte, dentro. O Roger fez uma investida na base, tanto é que desmanchou o time que estava jogando a Copinha, né? Por isso que o time foi mal. Essa é outra discussão, não veio o caso. Por isso que o time não passou da primeira fase. Mas esses valores que foram puxados da Copa São Paulo, e alguns deles foram aproveitados ontem, tem tudo para... Foram 8 jogadores. 8, como falou o Alan no caso do Grêmio, mas com certeza alguns deles, se não começarem, vão ter a oportunidade de ingressar no jogo difícil lá em Bagé. Mas é para isso que tem a categoria. Tem que usar, como disse o Alan, tem que usar. Se está ali, é para usar. A nossa raiz, a dupla Grenal, sempre foi formação de atleta. É lá que a gente busca a solução para muitos dos nossos problemas. Buscar nos históricos de título da dupla Grenal, tem categoria de base envolvida aí como principal. Tá? O Inter, por exemplo, está precisando de um lateral esquerdo. Para quem vai pagar um dinheirão para um lateral esquerdo, reserva. Usa o Campeonato Brasileiro, bota esse rapaz, esse menino aí, o Pablo, que a gente viu ontem ali, abusado, foi para cima, não é aquele lateral que pega a bola, levanta a cabeça e se desfaz dela. O carimbador, como se diz. Não, ele recebia a bola, ele ia pro X1, como a gurizada gosta de chamar, e vai para cima e cruza. Roubou uma bola ontem na intermediária e tocou com o Enervalência, quase o Enervalência fez o gol. Então é aí que está o caminho, não tem por que gastar. O Inter não tem dinheiro sobrando em cofre para estar gastando para reserva ficar aí. Já se livrou do Alário, estava com esse problema na folha, vamos dizer assim, do Internacional lá, e tem que se livrar de outros, inclusive para oxigenar mais. Mas usa o gauchão para isso, usa os guri. Pô, daqui a pouco tu pega, como mesmo disse aí, ó, não existe mais cheque, né? Mas pega um guri desse aí, como o Mac, no caso do Grêmio, é um cheque branco, velho. É um cheque branco. É que aqui no Rio Grande do Sul as coisas demoram para acontecer. O Pelé, se jogasse aqui, ia ser profissionalizado com 20 anos de idade. 25. Eu estava comentando bem isso, como eu estava falando, eu estava olhando o jogo Fluminense e Volta Redonda, eu acompanho muito, né? E aí eu olhei o menino de 17 anos que o Marcão colocou. Na verdade, é o Campeonato Carioca da base, né? Os times grandes praticamente estão com... como ele disse, tem 17 anos, não foi nem para a Copa São Paulo, o Riquelme, canhoto, diferenciado. E aí tu já começa a ver assim, ó, é um cheque em branco. Traz ele para jogar 15 minutos, 20 minutos, coloca para ver. Tem que começar a acostumar. Aqui no Sul, os caras têm mania de não querer colocar a base, e aí o menino vai lá e diz assim, pô,
Quantos exemplos a gente tem de jogador assim, aqui estourado no Internacional que não tiveram chance? Pega o Inter, aquele que foi campeão da Copa São Paulo, Fiorinho. Se tiver um ou dois que jogou no time de cima, foi muito. O resto não foi aproveitado. Pega o do Grêmio que foi vice-campeão, acho, da Copinha. Quase ninguém também. Contra o Inter. Pô, coloca os caras. Hoje tem que fazer isso. E o gauchão é a principal vitrine do atleta gaúcho. Bota para jogar, porque as equipes do interior, a gente não está preocupado se vai dar resultado agora. A gente está preocupado depois das competições que vem mais forte. Vem a Sul-Americana para o Grêmio, vem a Libertadores para o Internacional, onde o Inter quer ser campeão, tem o Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil. Então coloca assim, coloca no gauchão. Pra gente ver o que vai dar. Quem é bom. Quem é bom se garante em Bagé, Claro. se garante em Ijuí, Erechim, não fica Fiorinho, se tu tiver medo de jogar em Ijuí, em Bagé, imagina quando tu entra no Maracanã, então tu pega Verdade. o Flamengo Não, voltado, o Mineirão aí. Ou como ontem, enfrentar uma seleção que vai jogar agora em seguida com o River Plate e em seguida das eliminatórias da Mas CONCACAF. ainda tu tá em casa, ainda tu tá tranquilo, mas tu imagina tu pega um jogo assim, tu tem que jogar fora um brasileiro, um jogo decisivo, que tu vai lá e joga pro outro lado, do outro, pega um Corinthians, tu olha do lado, tá o Thales Magno, tu olha do lado, tá o Pedro Raul, tu olha, tá o Garro do lado, tô marcando esses caras. Pedro Raul, que ontem renasceu, né? Depois de muito tempo. Fez gol ontem, né? Fez gol contra o Bragantino ontem. O futebol realmente tem isso, né? E o futebol gaúcho tem esse problema, né? Eu moro aqui em Porto Alegre, em Brasília, há 23 anos. E eu me lembro, em 2002, o Santos sendo campeão brasileiro com uma gurizada, né? Tinha o Diego, tinha o Robinho, tinha o André. Fábio Costa, Maurinho, André Bagé, Alex e Léo. Paulo Almeida, Clayton, O Clayton, nosso aqui. Elano, Paulo Henrique Ganso. Não, tinha o Diego nesse time. Diego, Robinho e Alberto. Exatamente. Ganso não estava nesse aí. Não, o Ganso foi depois. Não era Clayton. Era Paulo Almeida e Renato. O Clayton quando estava com o Paulo Henrique Ganso. Isso. Esse é o time do Santos. E o treinador Leão. Exatamente. E aí, então, estamos falando 23 anos atrás, já se provou que a molecada, que a gurizada é o que dá resultado. Não tudo, mas uma mistura na medida certa. Não tem. E mais hoje, que futebol é intensidade, futebol é físico. Então, se você quer uma pressão alta, se você quer uma marcação alta, você precisa de fôlego para tudo isso, é a gurizada que ele vai te dar. Não é mais um cara mais velho, né? 34, 35 anos. 34. Até o Suárez. O Suárez foi uma coisa que deixou para o Grêmio, e eu acho que a molecada deve ter aprendido, é o profissionalismo do jogador. De você ser profissional. O cara ganhou tudo o que você podia ter ganho na vida, e o cara corria, tanto que ele fez gol, pressionando lá em cima, na saída do goleiro. Isso aí, tudo isso é uma mistura na medida certa. Mas o futebol brasileiro tem que, o futebol gaúcho tem que entender isso e tem que colocar para jogar a bola. Mas vou te dizer uma coisa em cima disso que ele está falando. O Uruguai é diferente do brasileiro. O Uruguai ele já marca lá em cima, os caras já têm uma situação, eles correm, eles marcam, é diferente. Já o brasileiro, o atacante, vamos pegar um cara, pegamos o Dodô, pegamos excelentes jogadores brasileiros. Os caras nunca foram de marcar, mas o Uruguai marca em cima, já tira antes. E isso a gente não tem muito na nossa tradição. Na cultura, por exemplo, a gente teve no Inter o Christian. Eu não ia ver o Christian marcar zagueiro. Não. É difícil. Mas isso aí no Grêmio vai mudar. Já no Inter tu tinha um que fazia, né? Nilmar. Esse sim fazia, entendeu? Ia lá e roubava a bola do zagueiro e fazia gol. Mas tem outros, o Leandro Damião, difícil. O Grêmio tem hoje em dia, né? O Brad White. O Brad White marca lá em cima, corre, se desfaz, e o Quinteiros vai implementar isso. E quem não obedecer isso aí não vai jogar no Grêmio. Pode ter certeza. Tem que ter perna, se não tiver perna não faz. Já estamos quase sobre o intervalo, mas antes do intervalo, vamos acompanhar a análise do que foi a produção do Internacional contra o México ontem. Avalia aí o técnico Roger Machado. O resultado ele é importante e tem um peso significante em qualquer jogo, mas para esse momento que a gente está da pré-temporada, né, com 8, 10 dias de trabalho e a escolha, né, por fazer um amistoso muito forte como esse, diferente de outros momentos, desde o primeiro dia a gente trabalhar com bola, né, entendendo que a gente não vai ter o mesmo nível de condicionamento físico dos times do Campeonato Gaúcho, que
começa a treinar no início de dezembro, a gente ter na relação com a bola um ganho, né, à medida que a parte física não vai estar 100% na nossa estreia. Né? Claro que a gente tira muito, sim, né, e também a mesma proposição de buscar um lugar no time para 2 grandes jogadores, ela foi pensada para esse jogo, imaginando uma sequência da utilização do Borré e do Valência juntos, né? O Borré um pouco mais lateralizado e na hora de jogar fazendo um segundo atacante de meio corredor com amplitude do lateral, né? Que acabou prejudicado um pouco, né? Porque o Bruno sentiu um pouquinho, né? Era ele que estava empurrando o Borré para dentro. Mas, de qualquer forma, diferente do ano passado, das oportunidades que nós colocamos os 2 à frente, quando nós precisávamos abrir o time, né, em busca de resultado, hoje foi uma formatação diferente, imaginando uma possível sequência. Né? Penso que em alguns momentos funcionou, outros a gente não teve o peso, né, da ideia dos 2 atacantes à frente. Né? Isso, com certeza, faz o treinador refletir, né, no desejo de você conseguir adaptar os 2 jogadores. A gente não pode perder no coletivo que estava muito bem ajustado. Né? Então, ele serve para essas avaliações iniciais, serve assim como também para a gente apresentar, né, os nossos jovens, né, como aconteceu no segundo tempo. Né, todos eles entraram com bastante naturalidade, em especial ali que eu precisei utilizar o Pablo logo ali com 25 minutos de jogo. Penso que ele nada mais do que repetiu o treino que ele vinha fazendo, cruzou, marcou, fechou linha, trocou passes com personalidade. Né, o Vitor, o Iago, né, o Gustavo, né, o Pastor, que já estava com a gente há bastante tempo nessa trajetória. Eu acho que foi importante por isso também. Importante para a gente identificar o nível físico, né, que a gente se encontra. Eu acho que a gente acertou no ponto de vista da forma como a gente estruturou a pré-temporada, né, primando pelos trabalhos de força para resgatar o final do ano como a gente estava, e trabalhando com bola, que nos dá um nível de treinabilidade interessante, né? É claro que, mesmo sendo com bola e trabalhando muito com força, tu vê que os atletas perdem um pouco a naturalidade, ou não tem a desenvoltura completa, né? Do coletivo, o que eu posso dizer é que algumas coisas aconteceram e foram importantes para entender, né? Alguns erros coletivos que a gente que não aconteceram no passado, talvez pela pouco condicionamento físico acontece, por vezes a gente não protegendo a profundidade com a linha alta, com a bola descoberta, é algo que eu cobro muito e já tinha acontecido no treino, né? Foi motivo de correção, de feedback de treino. Bola está descoberta, a gente não está andando para trás, né? A gente vai sofrer com bola nas costas, algo que a gente não vivenciou, mesmo jogando com linha alta. Né? A nossa pressão ela funcionou no primeiro tempo, 25 minutos a gente conseguiu pressionar, retomar algumas bolas, criar oportunidades, o adversário percebeu, tinha um centroavante muito grande na frente, passou a fazer a bola passar por cima da nossa pressão. Tá aí o Roger Machado. Rapidamente vamos para o intervalo. Antes, 2 manchetes aqui dos nossos convidados. Acompanha ou não o que disse o Roger? Depois tu explica na volta aí. Concorda com o que ele falou ou não? Em parte. Em parte. Em parte. Tem uma chamada interessante, uma data marcante, nós vamos falar sobre ela depois, né, Alan? Hoje, quantos anos? O Grêmio acaba de postar, faz 2 anos. Não fala o que é, nós vamos falar em seguida, mas é uma data legal, né? Nunca mais na vida, eu acho. Muito bem. Recado Central de Imóveis para você. Venda, locação de condomínios, a administração na Cidade Baixa, fica na rua José do Patrocínio 385. Recado também da SOS Telhados. As intempéries, mau tempo, né? não tem data, não tem hora para acontecer, né? E você entra em contato lá com o pessoal da SOS Telhados, 24 horas os serviços, 999-626227. E também o serviço de lavagem e impermeabilização de lojas e pisos, não só para Porto Alegre, grande Porto Alegre, mas também no interior.
E recado da Casa dos Pneus, faça a revisão do seu carro, você que está saindo agora, já saiu, já está no litoral, já está na praia, como faz o Cadu, já foi ontem. Geometria, balanceamento, troca de óleo e também freios, a promoção permanente do Feirão de Pneus, lá na Avenida Ceará, 1055. Já voltamos com 2 toques aqui para você. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho. Pronto, vai sim. Zafari. Economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. A vida é feita de fases. É como um ciclo, onde tudo pode acontecer. Cada fase traz novas descobertas, novas alegrias, novos desafios e superação. O GBUX há mais de 100 anos tem planos para a sua vida acontecer com mais tranquilidade, proteção e segurança para você e sua família. GBUX, planos para a sua vida. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz um aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Muito bem, estamos de volta vendo as mensagens aqui, depois a gente responde, mas também estou aqui em contato para pegar aqui a nossa Unimed. Você que está no verão, estamos no verão aí, né? A melhor estação do ano já está em andamento. Você vai para o verão com a família, vai com os amigos, vai só para descansar ou quer aproveitar muito? Seja qual for o seu estilo de curtir o verão, leve o cuidado da Unimed Porto Alegre com você. Assim, você fica mais seguro e protegido para curtir o verão do seu jeito. Vai com tudo para o verão, vai com a Unimed Porto Alegre. Muito bem. É cá também na nossa ferragem Lampião. Não ande em vão pela cidade, vá àquela ferragem verdadeiramente profissional que fica lá na Rua Alberto Silva 85, junto a CIS Brasil. Lá você encontra tudo o que você procura. Em material de construção, né? Para sua casa, para sua residência, para a praia, enfim, seu condomínio, passa lá. Banrisul também tem um recado especial para você, o nosso banco, Banricompras e Vero, a dupla imbatível para o seu negócio. Sem juros para quem compra e a taxa a partir de 0,99% para quem vende. O nosso recado do Banrisul. Gráfica Clique Impresso, a gráfica do grupo Impressul, sempre com diversos serviços e produtos em diversas filiais que estão aí na sua tela, espalhadas pela capital e também Grande Porto Alegre, quadros personalizados. Fale lá com o pessoal da gráfica Clique Impresso. Um abraço aí para o nosso Ângelo Garbaschi. Então, senhor Emerson, o que você concorda ou não concorda com o que falou o Roger no bloco anterior? Bom, a gente concorda inteiro, né? Lógico que o técnico ele sempre vai justificar, ele tem as suas metodologias, a sua ideia de trabalho, a gente
não questiona o profissionalismo e a competência do Roger, mas ele precisa dar uma olhadinha para dentro do campo às vezes e ver o que o campo está dizendo para ele dentro daquela ideia que ele se propõe para o time do Internacional. A gente falou aqui muito na questão do Borré como centroavante, isso ele tem que corrigir. Não dá para insistir com o Borré na Libertadores sendo o centroavante, tem que se ter uma opção para isso. Tem que cuidar muito e olhar muito mesmo para o setor defensivo do Internacional, por mais que ele monte e justifique a montagem daquele setor defensivo, mas é preciso proteger aquele setor, porque o Internacional está vazando e vazando muito, né? Esse é um problema que trouxe do ano passado para cá. Continua as bolas entrando, as bolas aéreas, né? E ontem foi um Deus nos acuda, não tanto as aéreas, quanto essas bolas enfiadas no meio dos dois zagueiros ali, até pela velocidade dos jogadores da seleção do México, que estavam numa velocidade acima do que dos jogadores do Inter, pela questão de temporada e tudo mais. Estão terminando, né, o clausura deles lá e o Internacional está começando. Tanto os dois jogadores que fizeram gol no Internacional ontem lá, o Ruvas Calda, se não me engano, e o Lira, jogaram de dia 12 de janeiro. Né? Então já estão com ritmo de jogo. Né? O Inter, a primeira partida foi ontem. Então essas coisas o Internacional tem que pegar, o Roger é inteligente para isso, e tentar corrigir. Está vindo um gauchão por aí que o Internacional precisa ganhar. Né? Eu até, no programa passado, disse que o Internacional não é favorito a nada, porque todos os anos, quando entra como favorito, se estrupicha aí, você não ganha nada. Então, o Roger precisa corrigir isso aí. Proteger essa zaga. Penso que o Internacional precisa, a cabecinha do Roger, proteger muito. Por que eu estou falando de proteção da zaga? Porque a zaga é um exército de um homem só. Só tem um Vitão naquela zaga. Vamos falar a verdade, o Internacional só tem um zagueiro, que é o Vitão. O resto é tudo 6 por meia dúzia. E o Kaique Rocha que vem, isso aí é uma palhaçada, né? É uma brincadeira, com todo respeito ao profissional. Aí o cara saiu daqui por deficiência técnica, foi para o Atlético Paranaense e agora foi recontratado, terminando o Campeonato Brasileiro na reserva do Atlético rebaixado, porque entregou a rapaduras vários jogos lá. Isso é a leitura que a gente faz, que é macaco velho da imprensa, isso é jogada de empresário, né? Eu te ajudei ali, me ajuda agora que ele volta aqui, Internacional, botar meu produto, o jogador é um produto na vitrine. Não tem outra explicação. O Inter precisa reforçar na zaga, o Roger sabe disso aí, mas é de Vitão mercado para cima, não de Vitão mercado para baixo. Se não for reforçar, se vai ser esses mesmos jogadores, os atletas que estão fazendo, volto ao meu raciocínio anterior. Fecha a casinha, reforça a marcação lá, com os volantes caindo principalmente, ajudando muito. Porque ontem que entrou de bola nas costas dos dois laterais, aí não foi brincadeira. Reforça aí, porque o Internacional vai nos dar susto nos anos de 2025 com esse sistema defensivo, o Fiorinho. Muito bem. Daqui a pouco aí vamos apresentar no bloco final, fique conosco aí, o primo do Emerson Bailey, que veio do México, ontem acompanhou o jogo lá no Beira-Rio. No bloco final a gente mostra. Que data alusiva nós temos hoje aí, senhor Alain? Uma data marcante e que não se repetirá. Então, Fiorinho, acho que o torcedor do Grêmio hoje é um dia para ficar nostálgico, né? Para ficar com o coração apertado e com saudade, né? Há exato 2 anos estreava com a camisa 9 do Grêmio o Luis Soares, com a arena lotada, um jogo da Recopa contra o São Luís, e o homem me inventa de fazer um hat-trick no primeiro jogo dele, né? Então, Estava lá? Eu estava lá. Então, para todo torcedor gremista, com certeza, um cometa que passou pelo Grêmio, graças a Deus. Eu, como uruguaio, nunca imaginei que poderia acontecer algo assim. E nunca, eu tenho para mim, eu sempre falo que nunca mais vai acontecer algo igual. De você ter o terceiro maior goleador da história do futebol mundial em atividade, jogando no seu time, Grêmio, ou se for o co-irmão aqui. Foi algo que não tem explicação. Não tem explicação e graças a Deus aconteceu, né? Porque nós desfrutamos um ano de Luis Soares jogando com a camiseta do Grêmio e aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, não é à toa que ele ganhou os prêmios que ganhou e poderia ter levantado um caneco em mais um time. Em todos os times que ele passou, em todos os times ele foi campeão. Então, não foi campeão no Grêmio por 2 pontos e nós sabemos, graças à CBF. Né? Sim. Vamos para nosso último intervalo, que a gente já volta aí com o nosso 2 toques, chamando a sua atenção no bloco final. Vamos falar aí do novo goleiro do Grêmio
E vamos apresentar também para vocês, em primeira mão, o primo mexicano do Emerson Baix. Fique aí. E aí, quer vender mais? Seja qual for o teu negócio, tem uma dupla imbatível para ajudar. Banricompras e Vero. Aproveite a taxa do Banricompras na maquininha Vero a partir de R$ 0,99 para o lojista vendendo pré-datado em até 60 dias ou parcelado em até 12 vezes. Isso mesmo, para quem compra com Banricompras é sem juros e para quem vende é a menor taxa do mercado. Essa condição só essa dupla tem. Simplesmente imbatível. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Muito bem, estamos de volta com o bloco final do nosso Dois Toques desta sexta-feira para você na Masper TV, também outros canais do interior, pelas redes sociais, pelo mundo você nos acompanha, compartilhe. Quanto mais pessoas compartilharem, mais pessoas vão trazer aí as suas manifestações e o carinho de todos aí com o nosso Dois Toques. É cada lavagem 5 estrelas na Avenida Nilópolis 199, passa lá no bairro Bela Vista e dê aquele trato que o seu carro merece. Aquela batidinha chata que você não sabe se é no para-choque, no para-lama, na porta, enfim, onde que fica, não tem problema, vá no Martelinho de Ouro e resolva lá na Rua Euclides da Cunha 309, no bairro Partenon. Temos aí pouco tempo ainda, estou acompanhando nosso relógio aqui, 9 minutos. Quem vai ser o novo goleiro titular do Grêmio? Tem que manter, investir no que está na casa ou tem que trazer alguém, um Maílson, um Keylor Navas, um Thiago Volpi, que está se especulando aí? O que tu acha, Alan? Thiago Volpi eu não gosto.
Não gosto mesmo. Mas o Keylor Navas, eu não sei, sabe? É uma dúvida que eu tenho. O Keylor Navas aparentemente estaria fechando com o San Lorenzo da Argentina, né? Eu queria ver um goleiro que o Grêmio sempre fez, né? O Grêmio sempre preparou grandes goleiros. Vitor, Darley, Marcelo Groi, por aí vai, né? Mas não leva fé no Grando, nem o pessoal que está por aí, não? Eu não sei, acho que o Grando não, o Grando tem um problema com a torcida. Se ele conseguir jogar 2, 3 jogos em alto nível, a torcida esquece. Mas a torcida tem um ranço muito grande com o Grando. E o Grando tem um problema que ele chama gol. Ele já tomou gol no primeiro jogo treino, já saiu tomando gol, entendeu? Então é algo, problema. É algo que é crônico. É algo que é praticamente certo. Chama-se graça. Entendeu? É um problema de sorte, um problema, não sei. E o Adriel tem que ver o que ele quer da vida. Se ele quer ser goleiro realmente do Grêmio, se ele colocar na cabeça dele, eu quero ser o titular do Grêmio, ele tem condições para ele ser esse goleiro. Agora falta ver o que ele quer, se ele vai realmente querer ser profissional de futebol. Porque no Bahia ele não conseguiu nem ser titular, né? Então, aí você junta tudo isso e fica difícil. O Grêmio precisa de um goleiro que dê segurança. A mesma vez precisa de uma zaga que dê segurança para o goleiro, que era algo que não aconteceu ano passado. O Grêmio vazava muito, tomou 100 gols em 2 anos, e isso aí é realmente preocupante. E ainda nós não temos um lateral esquerdo. Então, isso aí que nós temos que ver e encaixar, né? O Grêmio tem que buscar aí ao mercado pegar um goleiro de renome, que esteja no Brasil, esteja fora, ou tem que ver o que tem em casa, no próprio Grando, no Adriel, Heleno? Eu acho, na minha opinião, assim, o Campeonato Gaúcho é a oportunidade de botar os atletas que estão aqui para jogar. Quem sabe colocaria um dos dois e, de repente, é como ele disse, é difícil às vezes a gente falar, né, Felipe? Mas, assim, o Adriel teve no Bahia e acabou não jogando. E eu vou te falar, o treinador dele era goleiro, né? É isso que gera uma dúvida muito grande, né? Se tu olha assim, tu tem treinador como goleiro e tu chega aqui com um cartaz que eu saí do Grêmio, uma equipe grande, vai pro Bahia. E não é qualquer goleiro. Lá ele disputou com o Marcos Felipe. Marcos Felipe começou bem, aí depois teve umas falhas individuais, aí quando ele entrou também não foi bem. E aí agora, pra te ver, foi o terceiro goleiro do Bahia que tá jogando, o Danilo, que era do Inter. Ressuscitaram o Danilo. Acabou jogando. Então tu já fica pensando assim, né? E o Grande é como ele falou, tem essa dificuldade da torcida, mas assim, a gente tem que pensar como é que está a situação também do clube. O investimento de um goleiro daqui um pouco desse aí pode ser muito alto. A fase, como ele falou, daqui um pouco o seguinte, segura um pouco mais, daqui um pouco vê uma situação de algum goleiro que esteja. Tem o Santos, aquele que tem os outros goleiros que daqui um pouco são os caras mais experientes que já jogaram em time grande, que pode ser peças boas pro Grêmio. Então, espera um pouco. Eu, na minha opinião, esperava e seguia com o Grande, quem sabe, para começar o Campeonato Gaúcho, como ele diz, se começar a tomar gol, aí fica difícil, né? Não tem como defender, né? Aí não vai defender. Aí não tem como segurar. Não tem como tu defender. Imagina, primeiro jogo na arena vai ter, sei lá, 20, 30 mil pessoas, aí o cara joga, está jogando, não me lembro com quem é o segundo jogo, mas aí já sai tomando gol. Aí começa a descredibilidade, entendeu? Tá marcado, né? Eu falei esses dias em uma das minhas lives, mas eu acho que ele está machucado. Eu não sei muito, não fui muito fundo por que o Boca está querendo o Marquezine, né? O goleiro machucou. Como é que é o goleiro? Romero. Eu acho um baita de um goleiro. Eu daqui a pouco falo que ele foi bem mais no final do ano, né? Pegador de pênalti, né? Ele levou o Boca na final da Libertadores contra o Fluminense, foi ele que cargou nas costas. É ele que você tem um goleiro que tem tamanho. Eu acho que o Grêmio precisa de um goleiro que tenha tamanho. Um erro que para mim o Grêmio cometeu, e eu acho que foi por dinheiro talvez, foi de ter deixado sair o Marcelo Groi. Eu teria feito um contrato vitalício com o Marcelo Groi. Entendeu? Fica ali, tu é o cara, tu é a cara do Grêmio, entendeu? O Grêmio ganhou aquela Libertadores, tem aquelas defensas do Marcelo Groi. Aí, Fiorinho, tá aí o goleiro. Tá certo? Tá no glorioso. Tá parado? Não, quem? O Marcelo. Não, é titular do Al-Orobá. Ele Orobá da Arábia. Tá jogou essa semana. Então, mas se o presidente ligar, ele deve vir correndo. Agora. Verdade. Ele tá com o fim da carreira já com 30 e poucos anos, né?
Ô Emerson, tu encontraste teu primo mexicano ontem lá? Apresenta ele para nós aí. Camerito Fernandes. Como é que é? Apresenta ele, mostra aí para nós aí. Vou botar Cadê na ele? tela aí. Olha só, cara, parecido mesmo, tio. É um primo mexicano que desembarcou. Ándale, muchacho. Fez a festa, olha, ó. Até transmitiu o jogo também. Transmitiu o jogo, narrou, inclusive, lá. E pelo menos teve alguém feliz lá nessa narração. E é original aquele bigode, né? Original, lógico. E o sombreiro também. Estavam vendendo lá, ele já veio com esse sombreiro. Já veio. No final da transmissão, ele cantou aquela musiquinha. Na verdade, eu não sou tão forte como eu pensava. Tomamos 2 na cola. Valeu, então. Apresentamos aí o primo mexicano. Valeu, Emerson. Sombreiro que me serviu de guarda-chuveiro, porque quando saiu do estacionamento da imprensa lá, começou a cair água. Deixou ele sem o sombreiro e pegou para ti? Obrigado mais uma vez por ter vindo aí. Eu que agradeço, obrigado pela homenagem. Jogo festivo vale tudo, né? Depois os outros. Agora voltamos à programação normal. Profissional. Quarta-feira que vem a programação normal. Obrigado, Heleno, mais uma vez. Valeu, Fiorinho. Um abraço, rapaziada. Valeu. Alan, obrigado por ter vindo aí. Até não mencionei no início, falta 2 minutos e meio, para ver, mas esse cara tá louco, tem relógio, nem eu estou cuidando na tela aqui, o nosso relógio. Mas passou os nossos telespectadores aqui no nosso estúdio panorâmico do Pô Stream, no Shopping Total, o pessoal estava vendo a tua bandeira, gostaram no início do programa. Guardei para o final, mas o pessoal achou bonita a bandeira do Uruguai. Ela chama atenção, Eu tenho uma história no 2010, quando o Mundial de 2010, que o Brasil foi eliminado cedo, e o Uruguai chega na semifinal, eu pintava minha cara, saía minha bandeira no carro e tal, e todo mundo buzinava. Tem um laço muito forte do gaúcho com o Uruguai. Tem uma bandeira do Uruguai na Copa do Mundo que é bem a cara do Rio Grande do Sul, assado e vinho. Não precisa mais nada. Até a próxima, obrigado. Fiorino, quando precisar, estamos às ordens. Quem quiser me acompanhar nas redes sociais, isso, pode falar. @almacastelhana21 em todas as redes sociais e na RD Tricolor, segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h30 às 10 da noite, Clube Tricolor, com a participação de Albano Gado, Ataliva, Gordo Louco e uma galera muito grande. Então, espero vocês. Às vezes tu tá junto com o professor Brandão, e tem um tal de Fiorinho que participa lá, às vezes também. Isso. Gente muito boa. Tudo. Muito bem. Cada churrascaria Barranco, subindo ou descendo ao Protásio, né? As ofertas do Barranco e do Barranquinho, no caso do Barranquinho, né? Que você pode levar de terça a domingo para casa ou saborear as delícias no próprio local. Recado do Suvalan, o verdadeiro sabor natural da fruta, suvalan.com.br, né? O site da Suvalan, e aquelas promoções da turma do Jefferson Fisterdal, né? Na Kia São Motors, né? Lá na Avenida Ipiranga 8113, né? Para os amantes também das duas rodas, uma ao lado da outra, né? As duas lojas lá na Avenida da Ceará 8113, a Suzuki São Motors. Zafari, economizar é comprar bem no Zafari, que em seguida vai completar 90 anos. Tem aqui no shopping, né? Faça suas compras aqui também no Shopping Total. Daqui a pouco eu vou ali, antes de ir para casa. Muito bem, você que nos acompanhou, agradecendo a sua atenção, o seu carinho, a sua audiência. Segunda-feira tem muito mais, segunda-feira já falando bastante de gauchão. Vamos começar a Semana Gauchão a partir de segunda-feira. Bom final de semana a todos, cuide-se bem. Na segunda está de volta aqui o Cadu. Tchau. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.